E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, aqui de Belo Horizonte. Vamos falar um pouquinho sobre comida e vinho hoje, com meu amigo Gustavo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Gustavo Giáquero, sou sommelier do Hotel Fasano. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho para vocês sobre a harmonização de vinhos e carnes vermelhas, uma harmonização que talvez seja mais usada por nós brasileiros, e sempre a gente é tendencioso a trabalhar com os vinhos tintos e não é por menos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso para vocês. Mas hoje, além das harmonizações clássicas, tradicionais, que tanto estamos habituados, estaremos sugerindo algumas harmonizações também um pouquinho inusitadas para a gente poder fazer essa brincadeira em casa. Quando a gente fala de carnes e vinhos, geralmente a gente vai focado para a uva Malbec, que realmente faz todo sentido, tem estrutura para acompanhar as carnes vermelhas, para a uva Taná, que os uruguaios trabalham tão bem e também faz uma harmonização muito legal, e não podemos esquecer da Cabernet Sauvignon. Mas o leque de opções de harmonização é muito grande, vai muito além dessas três uvas, e a gente vai brincar um pouquinho agora nesse vídeo aqui com vocês. Falando das carnes vermelhas, Caio, aqui no Brasil, quais são os principais cortes que a gente trabalha e o perfil? E o ponto da carne ideal? Isso é tão complicado, é polêmico, né? Mas o que você tem para falar para o pessoal a respeito desse ponto de carne e as principais carnes que a gente usa aqui? Quando a gente fala de carne vermelha, eu acho que a primeira coisa que vem à mente é um churrasco, né? Porque eu acho que não tem nada mais afetivo para o brasileiro que aquele churrascão de domingo. Vai chegando gente em casa e um traz uma linguiça, outro traz o pão de alho, vem uma cerveja, um vinho diferente, né? Então, a primeira carne que a gente pensa é a picanha, né? Eu acho que ela é o amor dos brasileiros. Só que aconteceu um movimento muito legal com relação às carnes no Brasil nos últimos anos. O brasileiro ele começou a ver que não tem a carne de primeira, a carne de segunda, tem o boi de primeira e o boi de segunda. E quando a gente tem um produto tão legal, igual as carnes que o Supernosso trabalha, essa linha Angus, a gente pode usar qualquer corte. É claro que em cada corte a gente vai ter um trabalho específico em cima daquilo. Para um corte que tem mais colágeno, mais tecido conjuntivo, a gente vai precisar de um processo de cocção mais longo. A gente tem cortes de grelha, que são aqueles cortes de cocção rápida, que a gente pode fazer só grelhadinho ali, que é o do churrasco, né? E o ponto, Gu? Eu, depois de alguns anos brigando, falando que tinha que ser carne ponto para mal passada, eu entendi que o ponto da carne tem que ser aquele que faz a pessoa mais feliz. Ótimo. Então, assim, se você gostar de carne bem passada, coma carne bem passada, seja feliz com a carne bem passada. Agora, tem um truquezinho que eu falo pra gente descobrir o ponto de carne, que ele diz muito sobre quão macia a carne vai estar. Que é o seguinte, você aperta esse músculozinho aqui da mão, isso daqui é uma carne mal passada. Testa aí. Okay. Quando você fecha o dedo, é o ponto para mal. Aqui, ó, é o ponto. Aqui sentido. É o ponto para bem e aqui é bem passada. Se você fez esse teste aí também, eu acho que todo mundo deve ter feito em casa, você viu que o bem passado é duro. E o mal passado é mais macio. Então, naturalmente, esses cortes de cocção rápida, eles ficam melhores de ponto para baixo. Perfeito. Mal passado, ponto para mal e ao ponto. Com exceção de um ou outro, mas a regra geral é essa. Mas se você gosta da carne bem passada, come a carne bem passada e seja feliz. Maravilha. E o que preparou pra gente aqui hoje? Hoje vai ter coisa boa. Vamos começar? Vou pegar pra você. Nós vamos começar com um prato que tem tudo a ver com essa história do churrasco que a gente falou. Olha só, isso é um ancho grelhado com legumes parrilheiros. A gente vai ter cebola, tomate, alho poró e milho. Isso daqui, Gu, é muito legal porque ele tem um pouco de argentino, uruguaio, né? Mas tem muito brasileiro também, porque é churrasco, né? No final das contas é churrasco. E como que a gente dá aquele gosto de churrasco dentro de casa? A gente trabalha pontos de amargor. Ponto de caramelização excessiva, né? Ponto de queimado, de tostado. Então você pode ver que tanto o tomate quanto a cebola, o alho poró, eles têm esses pontos pretos, que ele vai trazer aquela notinha amarga, que é aquela notinha do chamuscado, né? E isso dá pra gente fazer numa panela bem quente dentro de casa. Então a gente consegue lembrar o churrasco,
mesmo não usando carvão. Perfeito. E a gente Dica vai ter, fantástica. E a gente vai ter ainda um molhinho chimichurri para colocar, que eu vou pegar para você e volto já. Ok. Pessoal, aproveitar agora que o Caio foi buscar o molhinho para a gente, falar um pouquinho dos vinhos que nós estamos sugerindo aqui para essa harmonização. O primeiro é um vinho argentino, que é o Milamore. Aqui a gente já está indo mais tendencioso para uma harmonização mais clássica. A uva que prevalece nesse vinho é a Malbec. Aqui a gente tem um pouquinho de Bonarda, um pouquinho de Syrah. É uma família italiana que faz esse vinho em terras argentinas, mas tem um detalhe aqui muito legal, que as uvas desse vinho são colhidas e depois ela passa por um processo de apacimento, que é uma desidratação da uva, ela perde o líquido e concentra muito aquela glicose residual. Eles fazem a fermentação do vinho com uma uva passa propriamente dita, igual aquela uva em caixinha que a gente encontra Eu nem no sabia mercado. que isso existia, hein? É muito legal. E é um processo que eles fazem muito na região do Vêneto, na Itália. No Novo Mundo isso não é muito comum, mas esse vinho aqui é um vinho fermentado com uvas que passou por esse processo de apacimento. E o segundo vinho que a gente vai degustar, aí sim vai ser uma harmonização que eu vou sugerir super fora da caixinha, como se diz hoje em dia. Isso aqui foi uma indicação do Alexandre Laras, que é uma das maiores referências que eu tenho em termos de trabalho de vinhos no mercado brasileiro, que é harmonizar carnes com esse perfil com vinho do Porto 10 anos. E aqui a gente está trabalhando com Romaneira 10 anos, que é fantástico. E aqui a gente vai brincar um pouquinho do doçor do vinho e a acidez do vinho com a suculência da carne. Vamos lá? Vamos lá? Nós vamos dividir esse prato, hein, Gu? Claro. Trouxe um prato vazio aqui pra mim. Ó, e eu vou te dar uma dica. O ancho, ele tem dois grupos musculares. Ele tem o grupo principal e tem essa adjacência aqui, né? Que o nome técnico dela é spinalis. Mas o pessoal chama isso daqui de bife do açougueiro, porque é a melhor parte do boi. Que legal. Isso daqui é uma parte que ela é muito vascularizada, então tem muito sabor, mas é um músculo que quase não é trabalhado ao longo da vida do boi. Então é super macio. Então, atenção especial a ele, hein? Perfeito. Vou tirar um pedacinho aqui para colocar no meu prato, pra gente experimentar. Vamos ver como é que tá o ponto. Olha lá. Tá lindo, hein? Ao ponto. E só de ver você cortando aqui, já vê o tanto que essa carne tá Vou macia. pegar um hein? legumezinho também. E a história, inclusive, quando eu pensei na harmonização desses vinhos, foi pensando também nesses legumes. Geralmente o tomate ali, nessa forma de produção, a própria cebola, o milho, solta um pouquinho de doçor no prato. E brincar com glicose, com doçor, a gente tem que tomar muito cuidado para não pecar nos excessos, mas é muito bacana a gente pegar essa história da glicose residual. E eu acho muito legal que pode ter. a gente ver como que muda o legume quando ele é tostado, né? Com certeza. Como que a cebola ganha aquela nota adocicada, que quando você come uma cebola crua, ela tem toda aquela picância, né? E ela muda completamente depois de dourada. Esse chimichurri, a gente fez um chimichurri clássico, tá? Tem um pouco de salsinha, pimenta dedo de moça, bastante azeite. Então vai trazer mais untuosidade para o prato. Ó, me orienta aí, por qual que eu começo? Bom, esse primeiro aqui perto da ponta da faca, esse mesmo. Esse é o Milamore argentino. Depois a gente vai partir para o vinho do Porto. Ô Gu, Tá ensina lindo para isso quem aqui. tá fazendo harmonização em casa, assim, faz diferença comer primeiro e depois tomar o vinho, ou toma o vinho e come, como que é? Bom, ótima pergunta. Eu tenho o hábito sempre de dizer para a gente tomar o vinho, né, sentir as nuances gustativas com a boca ainda limpa, entrar com a comida e depois a gente entra com o vinho de novo. Na verdade, o ideal seria entrar com a comida e a bebida junto na boca, mas é um exercício um pouquinho complicado, ainda mais fazer aqui na frente das câmeras. Mas se a gente entra com o ia vinho passar antes, vergonha. tem essa sensação, depois dá a garfada e volta com o vinho, para ver aquele resíduo, aquela graxa que ficou da carne na boca e o vinho trabalhando com essa gordurinha, eu acho que funciona muito bem. Legal. Vamos lá então. E eu acho legal provar antes o prato, o vinho, e depois quando mistura os dois, é interessante como que o prato muda o vinho e o vinho muda o prato, Com né? certeza. Quando a harmonização é bem feita, vai para outro nível assim a experiência. É exatamente isso. É impressionante a diferença da carne dos dois lados que você tinha falado, hein? Até em textura, muda muito. O ancho já é macio, né? Mas essa parte da espinalis é realmente uma parte que o boi trabalha muito pouco ao longo da vida.
Porque basicamente, gente, a diferença entre uma carne macia e uma carne dura, se a gente for resumir muito, é essa. É igual você pensar, uma pessoa que usa muitos braços ao longo da vida, o braço dela vai ficar mais musculoso, mais trabalhado, fica duro. Se você apertar, tá duro. O boi é a mesma coisa. Então os músculos que ele trabalha mais são carnes um pouco mais duras. Sensacional. Bom, falando das harmonizações aqui, o primeiro vinho, que é o Milamore, é aquela harmonização clássica, funcionou muito bem no meu ponto de vista, a acidez certinha para a gordura aqui da carne, dá um contrapeso aqui bem legal, e os dois elementos funcionam muito bem. E na segunda harmonização, não sei se você já chegou a degustar o vinho do Porto. Vou provar agora. É um contraste absurdo, né? Esse doçor com a untuosidade. E dá uma sensação organoléptica bem interessante, vale a pena a gente brincar. O aroma dele já é incrível, né? O aroma de vinho do Porto é sensacional. E quando a gente pega 10 anos na mão de um produtor sensacional igual é o Romaneira, dispensa apresentações maiores. Né? Aqui tem muita história para contar. E uma frutinha Muito negra, legal. uma frutinha vermelha mais seca, né? E um pouquinho de notas de amêndoas também, de castanhas, alguma coisa nessa Muito linha. legal. Essa história de combater a glicose com untuosidade, o pessoal faz essa experiência e vale a pena ser com 10 anos, eu acho que a experiência fica ainda mais completa. Muito legal, muito bacana. Eu adorei a harmonização com o vinho do Porto. Legal, né? A outra também é uma delícia. Sai totalmente do Mas que a ela é gente um está pouco habituado. mais óbvia, né? Sim, sim. É aquela harmonização que a gente já espera. Com o vinho do Porto, E lembrando que essa glicose residual que o Milamore apresenta por causa dessa uva que passou por esse processo de pacificação, funciona muito bem aqui com esses legumes que tem essa glicosezinha aqui também sobrando. Eu acho que ficou bem, bem legal. agora uma dúvida que eu tenho. Se eu matar a taça, é falta de educação? Não, Pode? claro, fica à vontade. Eu vou porque eu adorei. O sacrifício é grande. Muito bom, Gu. Vamos lá? Vamos pro Vamos próximo? pro próximo? Vamos lá. Bom, Ó, superar essa vai ser difícil, hein? a gente vai para a segunda bateria agora. O Caio vai apresentar para a gente o que ele preparou. Ó, eu preparei um clássico brasileiro, comida afetiva de verdade, que é um bife a cavalo, né? Eu acho que vários restaurantes aí desses tradicionais brasileiros têm bife a cavalo no cardápio, é um prato que existe há pelo menos 100 anos. E aqui a gente tem um bife de shoulder com farofa de cebola. O shoulder ele é um corte muito legal, é muito parecido com o flat iron. O shoulder nada mais é do que 2 flat irons unidos por uma membrana ali no meio. Essa membrana, quando preparada da forma correta, a gente come ela normalmente, não precisa separar. E o mais interessante o shoulder é um corte do dianteiro e que é muito macio. O corte do dianteiro tem aquela fama de ser duro, né? E o shoulder, ele é conhecido como filé mignon do dianteiro, Ok, porque ele é o 5º corte mais macio do boi. olha que legal. Né? O filé mignon é o primeiro, mas o filé mignon ele é muito pobre em sabor. Por isso que todo filé vem muito carregado de molho, né? De outras coisas. E o shoulder, ele é macio e é muito saboroso. Fantástico. Pessoal, um elemento que eu vi aqui no prato, que existe uma história gigantesca no mundo dos vinhos, a respeito de harmonização de vinhos com ovo. E o ovo realmente é um grande vilão para a gente harmonizar com o mundo dos vinhos. Nada que seja proibitivo, mas é difícil a gente fazer essa harmonização de ovo e vinho. Nesse prato propriamente dito, eu não estou nem um pouco preocupado, porque pelo que eu estou vendo aqui dos elementos, eu acho que não vai ser o ovo que vai sobressair. Então, quando a gente está falando de harmonização e pensar que se tem ovo a gente não pode falar em harmonizar, isso é um pouco de mito. A gente tem que ter essa preocupação sim, mas nesse prato que eu acho que o ovo vai estar fazendo um conjunto e não vai sobressair, a gente não vai ter dificuldade nenhuma Então, com nessa esse história de harmonização. prato, com essa harmonização, nós estamos aqui para quebrar mitos. Vamos Existe lá. carne do dianteiro macia e pode comer ovo bebendo vinho. Pode brincar com o ovo e o Ó, vinho eu vou sim. pegar um pedacinho aqui para mim e eu vou deixar aqui para o Gustavo a honra de fazer Nossa Senhora. aquela cena mais instagramável. Vai lá, Gu, vamos ver se a gente acertou no ponto da gema. Ixi, Não, mas tá bem a isso boca aqui, virou viu? um brejo. Isso aqui, olha aqui, que lindo. Ó, Sensacional. geminha escorrendo. Sensacional. E Bom. esse molho é um molho muito encorpado, né? Que é o molho roti. Ele é um molho que cozinha aí 2 dias para ficar
nessa textura de pregar o beiço, né? Um molho à base de carne e vinho tinto. Sim. Dos vinhos que a gente pensou para harmonizar com essa segunda carne, o primeiro é daquela escola tradicional, a escola clássica europeia, é um vinho italiano, um Chianti Riserva. Esse aqui é feito pelo Petriolo e vale muito a pena conhecê-lo. O Chianti geralmente não tem tanto corpo, tanta untuosidade para quebrar uma carne como essa, mas ele tem uma acidez e uma tanicidade muito legal. Uma harmonização clássica lá em terras italianas é um Chianti desse perfil, com a bisteca fiorentina, que é um clássico que eles têm. E principalmente, aí aqui a gente tem que falar assim de ponto, a bisteca fiorentina funciona com Chianti quando ela está mal passada, no máximo ao ponto menos. Que aí ela vai fazer todo sentido, aquela acidez quebrando ali a gordura da carne. Que e a bisteca fiorentina é uma carne mais gorda, né? Faz parte do lombo do animal, então tem toda aquela gordura do contrafilé, ela é mais gorda. Sim, e aí a gente aposta aqui em acidez, para fazer contraposição também. Legal. E vai bem, eu acho que a manteiga tem, a farinha, a farofa tem manteiga, então essa acidez vai ajudar também na manteiga, né? Com certeza. E uma curiosidade, Gu, sobre o shoulder, a gente estava falando sobre ponto. O shoulder é uma carne que, mal passada, ela não fica tão macia. Então a gente recomenda ela ao ponto. É o ideal, ao ponto para mal. Mal passada, ela já fica um pouquinho mais borrachuda. Bacana isso, né? Então você vê como que varia isso, né? Como que não tem uma regra, toda carne tem que ser mal passada. Não é por aí. E tem carne que aguenta mais, né? Por exemplo, uma picanha, um filé mignon, se você servir ele bem passado, ele ainda vai estar macio, porque são cortes muito macios, né? Perfeito. Vamos lá, quero ver se você vai gostar. E o segundo vinho que nós vamos harmonizar aqui, aí aqui já é mais uma da harmonização clássica. Aqui a gente tem em mãos o Marquês de Casa Concha, produzido pela Conchitoro. Quem gosta de vinho dificilmente nunca ouviu falar da Conchitoro. Aqui nós estamos falando de uma vinícola chilena, mas assim, não tenho medo nenhum de arriscar de falar que a Conchitoro é uma das vinícolas mais conhecidas do mundo. Até na Europa a gente escuta falar de Conchitoro, tem vinhos icônicos, fantásticos, vinhos mais simples para o dia a dia também, e é muito legal a gente encontrar o portfólio da Conchitoro dentro da adega do Super Nosso. O Marquês de Casa Concha é um dos grandes vinhos dessa vinícola. Aqui a gente tem um 100% Cabernet Sauvignon, com muito tempo de barrica, então vai ter muito volume, e aqui eu acredito que vai ser naquela história da harmonização clássica também. Vamos lá? Vamos lá. Eu já adorei o vinho. Vai pegar um pouquinho da farofinha aqui para brincar também? Eu vou ter que pegar. Pegar uma garfadinha. E a cebola é legal que ela vai trazer essa crocância também pro prato. E esse roti aqui é da própria carne, né, Caio? Isso. Ou entra mais algum elemento aqui? A gente usa outros cortes. A gente usa prioritariamente cortes que tem mais colágeno. Então, nesse caso, a gente usou músculo, rabo bovino, costela. Aí a gente consegue esse molho que prega no beiço, né? Você prega a boca assim e ele é bem encorpado. É bem isso mesmo. Ó, pra mim funcionou muito bem o primeiro vinho. O segundo eu vou agora. A acidez desse Chianti do Petriolo tá muito legal e tá quebrando bem essa gordurinha da carne. Mas eu acho que o conjunto da obra, principalmente quando a gente pega ali um pouquinho do roti, que leva um pouco do doçor, a farofinha aqui com a cebola, eu acho que o Marquês de Casa Concha, ele integra melhor com o prato como um todo. Aí, esse é no meu ponto de vista. As duas dá para brincar, essas duas harmonizações dá para brincar muito bem de olhos fechados. Mas no todo do prato, eu ficaria com o Cabernet Sauvignon nessa linha mais tradicional aqui, principalmente por causa desse roti que tá. Eu gostei também. E, ó, pra te falar a verdade, eu gostei muito das duas harmonizações, achei os vinhos maravilhosos. E sensacional essa dica dessa carne de trabalhar com ponto, não trabalhar tão pra mal passada, né? Uhum. Tá lindo. Perfeito. Vamos lá? Adorei. Vamos fechar esse sacrifício agora. Sacrifício no bom sentido da palavra, né? Se é que tem, porque tá sensacional essa história aqui. Gu, agora a gente fugiu da grelha. Isso daqui pra mim é um dos pratos talvez mais afetivos do Brasil, assim, de casa, né? Que é uma carne de panela.
É a minha versão de carne de panela, né? Eu coloco cenoura, cebola tostadinha, um pouquinho de cogumelo. Mas assim, carne de panela é aquela que todo mundo tem a melhor dentro de casa. Porque a melhor carne de panela é que a nossa mãe faz, né, gente? Verdade. Ou a mãe ou a avó. E aqui a gente fez ela com bastante vinho tinto na cocção. E aí a gente consegue chegar nessa cor de molho bem escura. E a gente serve com esses vegetais. Aqui no caso, batata, cebola, cenoura, cogumelo e tomate. Vou pegar um pouquinho aqui. E quando você fala de cozinha afetiva, Caio, isso eu não falo porque estou aqui contigo agora não, mas os pratos que você fez lá no Mestre do Sabor, e com essa coisa de afeto, com essa coisa de comida de casa, foi sensacional. Eu acho que foi isso que o pessoal gostou, né? E esse apelo é muito legal, e poder dividir isso aqui agora, mais incrível ainda. Eu acho que quando o prato tem uma história, ele fica muito mais gostoso. Eu acho que é igual vinho. Gustavo já me contou cada história de vinho que você já fica achando o vinho incrível antes de tomar, não é verdade? E é isso mesmo. E o prato é a mesma coisa. Quando tem uma história, você descobre o que aconteceu para virar isso aqui. Ou então quando você come e vai uma memória lá na sua cabeça daquele almoço de domingo que sua avó fazia. Sim. O prato fica muito melhor. Vamos ver se vai atender as expectativas. Bom, gente, a respeito dos vinhos que nós pensamos para essa harmonização com essa carne de panela, o primeiro veio da nossa querida terrinha de Portugal, que é o titular reserva. Aqui vem de uma denominação de origem que se chama Dão. Infelizmente, nós brasileiros exploramos pouco essa região e deveríamos ter mais carinho com os vinhos que aqui estão. Esse vinho, propriamente dito, é um corte de Touriga Nacional. Aqui a gente tem também Tinta Roriz e Afrocheiro. Eu tenho um carinho imenso por essa região e por essa vinícola propriamente dito. E aqui eu já vou deixar o meu depoimento pessoal. Para mim, é uma das melhores referências que nós temos no portfólio do Super Nosso, é essa linha. Pensar que a gente tem um vinho nessa qualidade, que em condições normais, sem desconto, sem nada, abaixo de R$100 no mercado brasileiro, é um verdadeiro achado. Aqui eu chamo de garimpo bem feito no mundo dos vinhos. É um vinho muito bacana e quando a gente pega essa história da carne de panela, que o Caio falou, que é uma coisa muito nossa, mas também tem essa história da carne de panela em outros países claro, do velho continente. Cada país, né? tem o seu, né? Tem o bife bourguignon da França. E isso me lembra um pouquinho dos cozidos portugueses ali, que tem uma variação de carnes imensa, tá, e tudo mais. Funciona muito bem, eu acho. E o segundo vinho que a gente vai harmonizar aqui é um vinho que eu gosto muito também. Eu acho que nessa brincadeira aqui, nessa bateria de harmonização, eu pequei um pouco no lado pessoal, que é o Terroir Cabernet Franc da Casa Valduga. É um vinho brasileiro que nos enche de orgulho, porque é um trabalho muito bem feito. Esse vinho aqui é produzido no Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha, para ser mais exato, bem na fronteira com o Uruguai, e tem um apelo também muito legal. Vale a pena a gente dar uma oportunidade aos vinhos brasileiros na taça. E o Super Nosso também trabalha muito bem com produtores brasileiros que fazem um trabalho sério, que nos enche de orgulho. E os vinhos brasileiros, a cada dia mais, eles estão mostrando para a gente que tem produto de qualidade aqui, né? Produto de qualidade, entendendo cada vez mais o seu perfil, sem tentar fazer coisas parecidas com o que está sendo feito em algum lugar. Brasileiro, e né? isso é muito legal. Não é o vinho, né? não é igual tem aqueles produtos são tipo, né? Não. É o tipo Grana Padano, é o tipo não sei o quê. O vinho é o vinho brasileiro. A gente está entendendo o que o nosso terroir pode nos oferecer e o trabalho está sendo bem feito. Isso é bacana. Legal. Gu, eu usei aqui um peito bovino Angus, da linha Angus do Super Nosso. É um corte também que tem muito tecido conjuntivo, mas ele é muito saboroso. E quando a gente cozinha por muito tempo, ele desmancha, né? Eu gosto muito de usar para esse tipo de cozido, de carne de panela, tanto o peito quanto o músculo. O músculo também fica uma coisa de doido. Eu fico sempre na dúvida na hora de escolher. Pessoal, pena que vocês não estão podendo sentir o aroma desse prato aqui, viu? Porque tá judiação. Fantástico. Não. E esse tipo de prato, eu adoro uma carne grelhada. Mas esse tipo de prato, quando você dá uma garfada, ele te abraça, né? Tá desmanchando aquele gostinho de casa de mãe e de vó mesmo. E os elementos que compõem o prato com uma sensibilidade sensacional. Ó, tá difícil até de conversar, viu? Nossa. E pra mim, funciona. Eu comi um cogumelo aqui com esse vinho português e funcionou muito bem também. Muito legal.
Tem um terroso nesse vinho, né? Que funciona bem com esses elementos de terra, esses elementos tipo cogumelo. Maravilhoso. Agora eu quero provar. O Cabernet Franc também tem uma acidez gostosa, que funciona bem com o prato. Tipicidade de vinho feito em região que tem um índice pluviométrico um pouquinho mais de chuva do que o normal, que traz esse frescor, essa acidez. Tá muito bacana, mas no quesito de junção de elementos aqui, eu acho que esse titular aqui tomou cena e funcionou muito bem. Eu vou votar no brasileiro só para não Maravilha. ficar 2-0 pro português. Faz você muito bem. Mas os dois ficaram incríveis com o prato, eu adorei. E a gente vai ter mais coisa boa pela frente, né, Gu? Com certeza. A história só está começando. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer gigantesco dividir esse momento aqui com o Caio, que é uma figura que eu já tive o prazer de trabalhar em outros momentos e fazer esse bem bolado aqui está sendo sensacional. Muito obrigado mais uma vez ao Supernosso por esse convite. Todos esses vinhos vale muito a pena vocês conhecerem e estarão disponíveis na Feira de Vinhos Supernosso. E fiquem atentos, porque a gente tem muito conteúdo aí para passar, um time de craques que o Supernosso montou e vale a pena acompanhar. Fica de olho que vai ter muita comida boa e afetiva pela frente, hein? Beijo pra vocês.